Então, o fator lambda, pessoal, qual que é a ideia dele, né? Ele existe para facilitar a análise no processo de combustão e emissões. E essa análise do fator lambda, pessoal, ela pode fazer com equipamento de diagnóstico scanner. Alguns equipamentos disponibilizam essa leitura e você pode fazer a leitura através desse fator lambda. O número, né, especificado, ele é definido por um número de referência, que é chamado lambda mesmo. E tem esse símbolo aí que está no slide. E o resultado, né, essa equação, esse número do fator lambda, ele é o resultado de duas relações. O que é isso? Para que se tenha o resultado do fator lambda, eu tenho o cálculo real do que está sendo lido lá naquele momento do ar que está entrando, da relação estequiométrica, e ele é dividido pela relação estequiométrica. Então, é a leitura real do que está acontecendo naquele momento com a divisão pela relação ideal ou estequiométrica. Quando lambda ela for igual a 1, significa que é uma mistura ideal ou estequiométrica. Então a central, né, aqui eu tenho, por exemplo, uma central de injeção aqui, que é o computador, que é o calculador lá do carro, né? O cérebro do carro. Exatamente. Ele vai fazer todo o cálculo, né, das informações que chegam até ele. Então ele que vai fazer esse cálculo aqui para saber quanto que entrou de ar, para saber quanto que ele tem que injetar de combustível. Então o fator lambda, ele vai, quando ele é igual a 1, significa que a mistura é ideal ou estequiométrica. E quando esse número, o fator lambda ali, né, ele é maior do que 1, indica para a gente uma mistura pobre, ou seja, excesso de ar ou falta de combustível. E quando lambda ele é menor do que o número 1, indica uma mistura rica, ou seja, excesso de combustível ou falta de ar naquele cálculo lá, naquela mistura. Então, aqui a gente pode ver, ó, nessa marcação aqui, ó, né, a gente tem aqui, ó, essa marcação bem em cima do número 1. Significa que, nesse momento aqui, a gente tem a mistura ideal. Ou seja, aqui, ó, eu tenho os gases, que é o CO, que é o monóxido de carbono, eu tenho aqui os hidrocarbonetos e eu tenho o NOx. A gente pode ver que essa concentração aqui, ó, né, no número 1, é o melhor de todos os cenários. Lembrando que esses daí são os gases que a gente não quer ter no final da combustão, né? Exato. Que são os mais poluentes ali. Poluentes, né? Aqueles que são nocivos à saúde. Exatamente. Então, a gente pode ver que essa marcação aqui, ó, é o resultado ideal. É o que o veículo, né, a central, ela sempre tenta, né, se adaptar e chegar nesse valor aí. Obviamente que vai variar muito das estratégias de funcionamento da central. Então aqui, ó, a gente pode ver aqui essa indicação que quando o lambda, né, o fator lambda, ele é menor do que 1, né, eu botei uma outra marcaçãozinha aqui, ó, por exemplo, 0,9, indica uma mistura rica, ou seja, excesso de combustível. Aqui a gente pode ver que deu uma pequena, né, aumentada no NOx. Já o hidrocarboneto ele aumentou bem mais, e o CO2, então, nessa marcação aqui, já com 0,9, ele aumentou muito mais. Aumenta bastante. Então, por exemplo, em solicitações de carga, né, onde eu preciso de combustível, né, ou transições ou plena carga, eu preciso de combustível. Então, geralmente, lambda ela fica menor do que 1 em solicitações de carga, onde eu preciso de combustível. Então, a gente pode acompanhar pelo scanner, por exemplo, em solicitações de carga, que eu vou ter lá fator lambda menor do que 1. E quando a gente fala de uma mistura pobre, né, a gente indica aqui que mistura pobre, fator lambda é maior do que 1. Então, aqui embaixo, nessa linha, quando lambda é maior do que 1, a gente tem uma mistura pobre, ou seja, falta de combustível ou excesso de ar, né? Exatamente. E aqui a gente pode ver, ó, que a gente não tem uma incidência alta de CO e de HC, de hidrocarboneto e de monóxido de carbono aqui. A gente tem uma concentração maior de NOx, exatamente. Existem alguns veículos, principalmente os de injeção direta, né, que eles trabalham, independente do regime do motor, velocidade cruzeiro, enfim, tem algumas estratégias que o motor trabalha extremamente pobre nos veículos com injeção direta. Tudo vai depender da estratégia do veículo. Obviamente que o veículo, né, a central, ela sempre vai buscar lambda próximo de 1. Justamente para não ter excesso de emissões e de gases poluentes e nocivos aí à saúde. Né? Para quem conhece, eu não sei quem curte carro preparado ali, o mundo aftermarket, tem aquele leitorzinho de wideband que põe no carro e tu fica ali comparando. É um número ali que fica variando próximo de 1, 0,80, 1.2, ele vai variando ali, e ali ele está dizendo qual que é esse fator lambda do carro, né? Literalmente essa tradução que tu tem ali, só que informa para o condutor. E através dessa informação ali desse fator lambda, pode ser que muitas vezes tu vai enxergar um problema ali no sistema de injeção do carro. Por exemplo, eu sei que esse meu carro turbo ali em plena carga, socando pressão, é para dar 0,83 de lambda, que é uma mistura rica justamente para não quebrar o motor, né? Para
pro combustível ajudar a arrefecer o motor ali. Se eu ver que a lambda tá 1, tá 1.2 ali, nessa fase de plena carga, tu sabe que tem que tirar o pé, por questão de segurança. Pode quebrar, pode derreter o pistão, pode acontecer muita coisa. Então, para quem gosta aí desse meio de preparação, dá para fazer essa ligação aí. Esse fator lambda é justamente o que aparece ali no leitor das wideband, né? E ela pode ser usada até para acerto de carro. Tem muito cara que pega, por exemplo, até carro carburado, põe um leitor de wideband no escape e acerta o carro, porque tu não sabe a mistura só olhando. Tem cara que consegue acertar só no tato, né? Só no cheiro. Isso é meio complicado. Mas agora o cara que ele tem um auxílio de um leitor wideband, põe ali na saída do escape, ele consegue deixar essa mistura o mais próximo do ideal possível, sem ter essa dúvida assim, pô, será que tá certo ou não? Ele pode só botar o leitor ali e fazer esse teste. Até para diagnóstico também, tem cara que põe ali na sonda do escape, etc. Galera, e aí só para pegar a ideia de como é feito esse cálculo, né? Eu botei aqui só para questão de exemplo. Então, aqui em cima a gente tem a relação AF real, que é o que a central, de fato, ela está lendo com quem está entrando, né? Pelos sensores, que os sensores estão informando para ela de quanto de ar que está entrando. Aqui falando, por exemplo, dando o exemplo de um veículo a gasolina, né? Que a relação estequiométrica é 13,2 partes de ar para uma de combustível. Então, fazendo essa relação aí, a central lê, nesse momento, o que está entrando real, né, em tempo real, e ela divide pela relação ar-combustível ideal, que é a 13,2 para 1. Então, por exemplo, aqui, sendo que os sensores estão informando 13,2 partes de ar para uma de combustível, dividido pela relação ideal, né, eu dividindo um pelo outro, os valores iguais ali, ele vai dar igual a 1, fator lambda igual a 1, indica uma mistura ideal. E já, por exemplo, se o veículo ele lê lá que está entrando 12,5 partes de ar para 13,2 partes de ar, para a mesma proporção de combustível, né? Dividindo 12,5 por 13,2, eu tenho o fator lambda igual a 0,94. Isso aqui me indica uma mistura rica, ou seja, está entrando uma menor quantidade de ar para a mesma quantidade de combustível injetada. Confere? E aí eu tenho aqui, da mesma forma, uma mistura pobre, né? Ou seja, uma quantidade maior de ar entrando para a mesma proporção de combustível, né? Dividido pela relação ideal, eu tenho o fator lambda igual a 1,053, indicando uma mistura pobre. Levemente pobre ali, né? Levemente pobre, exatamente. Isso aqui, pessoal, é mais para questão de exemplo, né? Para ter uma ideia de como que a central faz esse cálculo aí, que ela pega a relação real que está acontecendo naquele momento e divide pela ideal.